Bolsonaro escolhe e avança na consolidação da imagem de quem seriam seus inimigos. Personificar inimigos para manter suas falanges unidas e coesas. Diante de tudo que representa e produz seu governo a cada etapa de cada dia, nada mais fácil do que eleger a imprensa como inimiga. Elegeu dois grupos de grande visibilidade. Elegeu pela visibilidade. Postos fora de combate os primeiros da fila, será muito mais fácil atacar os demais. Bolsonaro, presidente da República, destroça o princípio da impessoalidade, quando prega, como está fazendo, estrangular o jornal Folha de São Paulo com amplo boicote financeiro, inclusive de anunciantes. Aproveita-se do passado passivos e antagonismo de parcelas da população e ameaça ou pré-anuncia que em 2022 não renovará a concessão da Rede Globo. Globo e demais jamais aceitaram a imperiosa necessidade de regulamentar a indústria da comunicação, como se regulamenta tudo mais ou quase tudo no capitalismo. E regulamentar a comunicação como é regra básica no mundo tido como mais avançado, mais civilizado. Regulamentar para instigar, permitir visões e opiniões plurais diante dos fatos, diante de tudo. Algo que, se tivesse existido, teríamos inoculado ao menos alguns anticorpos contra a barbárie. Tem quem, ou por entender ou porque não entende para o que estamos caminhando, esteja festejando a volta do cipó de aroeira no lombo de quem sempre mandou dar. Por isso é urgente parar e pensar: o que Bolsonaro e os seus querem? Por os seus, além dos filhos, inclua-se próximos ligados a isso que estamos vendo e vivendo. Nada melhor do que ouvir e ver algo do que Bolsonaro e os seus têm pregado ao longo de décadas. Diante de tudo isso, temos escolhas. Acreditar que eles sempre disseram a verdade sobre o desejo de um golpe, de um Estado autoritário, ou acreditar que mentiam, que foram e são apenas palavras jogadas ao vento. Ouçamos, vejamos em ordem cronológica. E vocês escolhem. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Enquanto é guerra, morre inocente. Eu ocupo essa tribuna com muita honra para defender, à época, o ato institucional número 5. E graças aos militares, nós hoje gozamos de democracia. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Alguma resposta vai ter que ser dada. O que faz um país forte não é um Estado forte, são indivíduos fortes. Visto e dito isso tudo, vejamos algo do que dizem as manchetes sobre o universo dos Bolsonaro, o Bolsonistão. Nós pegamos, antes que eu fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de ano.
puder me ajudar mais, se ele puder levantar um grupo de pessoas para ir lá no Twitter dele, no Facebook, espancar ele começa a baixar a bola. Está claro o que pensam, o que querem, o que são? O que farão depende deles, óbvio, mas depende também de nós, e esse nós é amplíssimo. Do Supremo Tribunal à estrita obediência dos militares às intenções e princípios claramente democráticos da Constituição. Do Procurador-Geral não acrescentar um H ao seu sobrenome e história, não tornar o Ministério Público uma estância, não engavetar investigações numa baia qualquer a serviço do estancieiro de plantão. Depende de um Congresso atento ao seu poder, não se deixar engolir. Depende dos donos do poder e do dinheiro, prontos para entregar logo em breve estimados 100 bilhões de barris de petróleo do pré-sal por 30 anos e 30 dinheiros e junto entregar o futuro de gerações e a capacidade do Brasil de se manter íntegro, de ter papel estratégico e, portanto, poder e dividendos na geopolítica mundial. Depende disso e destes o Brasil não se tornar mero mercado, entreposto extrativista e baldeação fácil para o capital financeiro. Se tornar capacho para os jogos das potências e repasto para o 1% de bilionários e milionários num país com 55 milhões de pobres e 15 milhões de miseráveis. Brasil em que 104 milhões de pessoas, metade do país, vivem com R$ 413 por mês. E com o capo da economia Paulo Guedes esculhambando brasileiros que não sabem poupar. Depende das polícias federal à frente, depende das milícias com tanta gente tão grande à frente. Depende de muitos, artistas, estudantes, trabalhadores todos, jornalistas, movimentos tantos e todos. Depende de milhões darem um tempo na internet para dizer nas ruas se querem ou não outro golpe. Como esse que o bolsonistão e os seus anunciam desde sempre como se fossem apenas palavras vazias. Depende de milhões se querem outra ditadura. Golpe e ditadura 5.0, moderníssimos, mas nem por isso menos arcaico, menos golpe e menos ditadura.